Aleluia. Quem crê que Deus tem bênção para vocês, diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós meditarmos na palavra do Senhor, aqui no livro de Mateus 7, 24, amém? Glória a Jesus, aleluia. Prometo não demorar, amém, meus irmãos? Mateus capítulo 7, versículo 24, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 24, glória a Deus. Assim revela para nós a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, comparar-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Podeis vos assentar. Irmãos, graças a Deus, louvamos, temos algumas oportunidades, mas uma coisa que eu sempre digo, que não pode faltar na nossa vida, é a palavra de Deus, A palavra de Deus, ela é um alimento espiritual para todos nós. A palavra de Deus nos traz força, nos alegra, nos fortalece. E hoje nós sabemos que o Senhor está e vai estar nos falando a respeito de algo muito importante, muito interessante, a respeito da construção de duas casas. Uma casa que é construída na rocha e outra casa que é construída na areia. Há uma diferença entre as duas casas, uma que é construída na rocha e outra na areia. A diferença é que a da rocha, ela é uma casa mais segura, é uma casa que nada derriba ela, nada derruba ela, Mas a casa construída na areia é uma casa insegura, é uma casa que qualquer sopro que soprar sobre ela, na primeira ela já cai, ela já desaba, Assim também é a vida do irmão, assim também é a vida da irmã. A irmã, quando não está, aleluia, com a sua vida no altar, o irmão, quando não está com a sua vida na presença do Senhor, ela é considerada como se fosse uma casa construída na areia, E hoje a gente vê muitos irmãos inseguros, Muitos irmãos que não têm aquela firmeza como os mais antigos têm, que não deixa nada se levar ele por qualquer coisa, Hoje eu costumo dizer que muitas pessoas, qualquer coisinha é o motivo de afastar da presença do Senhor, Qualquer coisinha é o motivo de fazer as vontades de si mesmo, é o motivo de dizer assim: eu vou na congregação o dia que eu quero, eu congrego o dia que eu quiser, Como se diz, muitos perdeu a submissão, o respeito mediante a palavra do Senhor, Porque antigamente as pessoas tinham mais compromisso, irmão, Antigamente as pessoas tinham mais firmeza. Hoje, infelizmente, você pode contar nos dedos quantas pessoas que têm sua casa firme, sua casa bem enraizada, não é? Pastor, mas tem a oportunidade dessa pessoa voltar a enraizar, voltar a viver o primeiro amor, voltar a viver a essência, aquilo que conheceu? Tem, depende muito de você, Quando você coloca na sua cabeça que você não quer mais viver a sua própria vontade, que você não quer mais viver o seu domínio, com certeza, você abriu o teu coração, deixa Deus te dominar. Quando Deus passa a dominar você, você não vai ser mais dominado por si, Onde Paulo disse em Romanos 8, primeiro, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O homem, depois que ele conhece a palavra, depois que ele tem o conhecimento da palavra,
ele não anda segundo a sua vontade, mas sim no Espírito. Por exemplo, se vocês estão aqui hoje, nessa tarde, nessa sexta-feira, nesse culto, não é porque vocês vieram falar, que vocês falaram assim, hoje eu vou estar na congregação. Não, vocês vieram porque Deus preparou essa oportunidade para vocês estar aqui hoje, nessa tarde. Se não fosse uma oportunidade preparada por Deus, vocês não estariam aqui hoje nessa tarde. Então, se vocês estão aqui hoje nessa tarde, é porque Deus preparou essa oportunidade, aleluia, porque somos guiados por Deus, irmão, somos guiados pelo Senhor Jesus. Então, assim é o homem prudente, amém, que soube construir sua casa na rocha. Veio a chuva, veio o vendaval, soprou sobre aquela casa e ela não caiu. Por quê, pastor Sebastião? Porque aquela casa estava construída na rocha, amém? Então, espiritualmente dizendo, nós somos uma casa. Vamos construir nossa casa na rocha também. Vamos alicerçar nossa casa. Como assim, pastor? Alicerçar ela dentro da palavra do Senhor, meditar na palavra de Deus dia e noite. Não tenha a Bíblia como enfeite para você, não tenha a Bíblia por ter ela, amém? Tenha a Bíblia, mas leia a palavra, alimenta dela constantemente, nem que seja 2 capítulos por dia. Leia a palavra, porque de acordo que você vai lendo a palavra do Senhor, você vai obter o conhecimento e você vai conseguir se alicerçar, que na hora que vier a luta, na hora que vier as perseguição, na hora que vier as provas, aleluia, na hora que vier os levantes, os falatórios, as calúnias, na hora que vier as pedradas contra você, você vai estar preparado para vencer tudo isso. Mas se você não tiver o conhecimento da palavra, se você não tiver alicerçado na palavra, se você não tiver sempre alimentando da palavra, a primeira prova que vier você não vai suportar, você não vai aguentar. É onde que hoje muitas pessoas, irmãos, não têm suportado as lutas. Muitas pessoas hoje não têm aguentado. Qualquer coisinha está desviando, irmão, está voltando, teve saudade de voltar para o mundo, aí voltou para o mundo, está prostituindo, está fumando, está bebendo, está fazendo coisa. Então, quer dizer, é a fraqueza. A pessoa, quando não está enraizado na palavra do Senhor, não tem estrutura, não tem alicerce, ela cai mesmo, a pessoa cai. Mas quem está com Jesus, quem está alicerçado dentro da palavra, não cai. Se cai, levanta. Mas é bom que não caia, porque quando a pessoa cai, para levantar é mais difícil. Então, nessa tarde, meus irmãos, vamos alicerçar nossa casa, vamos aprumar nossa casa, vamos endireitar as nossas veredas. No livro de João 17 fala: santifica-os na verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Santifica na verdade, santifica na palavra do Senhor. Alimenta cada dia dessa palavra, que você vai ver que vai valer a pena. Compensa, meu irmão. Às vezes a gente passar assim pelas dificuldades, compensa, porque depois da luta nós temos a vitória, depois das provas nós temos a nossa vitória. Tem até uma canção que diz, lá no hino da harpa cristã 418, se não fugir da memória, no coro, que fala assim, depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Então, por isso que a gente não pode olhar para trás. Nós não podemos olhar para a esquerda nem para os lados. Vamos olhar somente para o Senhor, porque depois da batalha nós vamos receber a coroa da nossa vitória. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, no livro de Mateus, capítulo 7, 24: todo aquele que, aleluia, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei a um homem prudente que edificou
edificou a sua casa sobre a rocha. Quem escuta, quem ouve a voz de Deus, obedece. Amém? Obediência quebra maldição. Quer crescer, quer ser vitorioso, quer ser vitoriosa, obedece a palavra, queridos. Obedece o Evangelho. Segue verdadeiramente o Evangelho, claro, que revela a palavra, para você poder ter força para vencer o mal. E desceu a chuva, glória a Deus, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Assim é hoje a vida do cristão, do irmão, da irmã. Quando você está com Jesus, irmão, você não deixa o mal te vencer. Quando você está com Jesus, você vence o mal. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, comparar-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. Ah, meu Deus, uma casa construída na areia é segura, sim ou não? Claro que não. Assim, espiritualmente dizendo, é a vida de um cristão disfarçado. A vida de um cristão disfarçado é uma vida insegura. Entende? O que é um cristão disfarçado? É aquele que diz estar na presença, mas não está. O que é um cristão disfarçado? É aquele que diz que ama, mas não ama. O que é um cristão disfarçado? É aquele que fala que conhece a palavra, mas no mesmo tempo não conhece. Porque quem conhece, obedece. Quem conhece a palavra de Deus, irmãos, obedece. Mas tem muitas pessoas que dizem que conhecem a palavra, mas não obedecem. Então não vai fazer diferença. É o homem insensato. O homem insensato é esse. Mostra que está fazendo uma coisa, mas não tem firmeza. Qualquer coisinha cai. Qualquer coisinha, como se diz, né? Está cometendo certos erros. Então Deus nessa tarde diz: não seja como o homem insensato, seja como o homem prudente. Construa sua casa na rocha. Hoje a rocha simboliza Jesus. Jesus, ele é a rocha. Glória, aleluia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda, porque estava insegura. Casa construída na areia é casa insegura. É a mesma coisa que crente. Tem crente que congrega na igreja 1 mês, 2 meses no mundo. Tem crente que congrega na igreja 2 meses, né, dentro da congregação, 6 meses no mundo. É pessoas que são considerados como insensatos. Casas inseguras. Começa aquele fogo todo, depois apaga. É a mesma coisa de uma palha de milho. Se você pegar uma palha de milho seca, para quem entende de roça, de coisa de roça, ela bem seca, se você riscar um fogo ali, rapidinho ela acende, depois ela apaga. Assim também é o crente insensato, o crente inseguro, o crente que não tem vida no altar, o crente que não tem firmeza, irmão, né? Ai, pastor, mas como descobrir esse tipo de crente? Eu sempre falo e repito: essas pessoas que fingem ser cristão, essas pessoas que chegam na sua presença, mostram que é cristão, mas não é, carrega a Bíblia, mas não está vivendo a palavra. São pessoas inseguras, pessoas que não têm vida com Deus, pessoas que não têm firmeza com a palavra do Senhor. E a própria palavra de Deus fala, né? Glória a Jesus, aleluia, no livro do Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Aí eu pergunto à igreja nessa tarde: você tem guardado aquilo que Deus confiou em você? Você tem zelado daquilo que você recebeu há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 40 anos, 20 anos? Quantos que não tem zelado disso, irmão? Começou bem, viveu muitos anos na presença do Senhor, mas afastou, voltou para trás, desistiu. Muitas das vezes você depara com pessoas aí, que a pessoa tem a capacidade de abrir a boca e falar assim: eu vou dar um tempo, cansei de ser crente. Coitada. Sabe o que é isso?
acham que ser cristão é viver no mar de rosa. Tem pessoas que acham que ser cristão, ela acha que ele não adoece, ela acha que ele não passa pelas provas, ela acha que virou crente. Não, agora não vou adoecer, agora não vou ter problema. Engano seu. Para entrar no céu você tem que passar pela prova, filho. Sabe por que tem que passar pela prova? Por que, irmão? Nós temos que passar pela prova porque o Senhor passou pela prova, né? O Senhor passou pela prova. E a prova que o Senhor Jesus passou, eu não teria coragem de passar pelo que ele passou. Ou você teria, né? Eu não teria coragem. E o Senhor, aleluia, né? Passou pela prova, que chegou a ponto de ser pregado na cruz. Existe prova maior do que essa? Claro que não existe, né? E hoje você vê que tem irmãos aí, qualquer coisinha está saindo da presença do Senhor. Qualquer coisinha está saindo da presença de Deus. Irmão, volte ao primeiro amor. Volte a viver a palavra de Deus. Volte a andar em comunhão com Jesus, que você vai ter vitória. Porque se você não fazer sua parte, não adianta. Não há. Tem pessoas que acham que Jesus vai pagar preço por você. Não vai, não. O preço já foi pago. Agora é nós que temos que pagar o nosso preço. Então alicerce a sua casa, apruma sua vida no altar e prepara. Jesus está às portas. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que você recebeu. Não deixa ninguém tirar essa paz de você. Não deixa ninguém tirar essa bênção de você. Foi o Senhor que deu para você. Não deixa. Mesmo que o ladrão venha para querer roubar, mas usa a autoridade que o Senhor te deu. Lá em Tiago 4:7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Recusa as obras do diabo, não aceita, aleluia, nada dele no seu caminho, não aceita. Usa a autoridade que Deus te deu. De calabaço de cantaramanaia, oriandarás de manaia, aleluia. Você tem autoridade, minha irmã. Você tem autoridade, meu irmão. Não é só o pastor que pode expulsar demônios, não. Você também, no nome de Jesus, expulsa demônios. Não é só o pastor que ora para expulsar capeta, não. Você também tem autoridade. A Bíblia diz que nas nossas mãos tem unção e na nossa palavra tem poder. Deus está requerendo da igreja que usa autoridade. Usa a autoridade que Deus te deu para você expulsar os demônios em o nome do Senhor Jesus. Ai, pastor, mas está difícil. Alicerça a sua casa. Alicerça a sua casa, que rapidinho você vai ter autoridade. Que na hora que você levantar a sua mão e dizer em nome de Jesus, sai capeta, sai demônio, vai sair rápido. Amém. Porque Deus te deu autoridade. Mas é necessário, para finalizar, que você, ou todos nós, alicerçamos a nossa casa, meu irmão. Alicerçar a casa é ter vida com Deus, é comunhão com Deus, é não admitir, não aceitar coisa negativa no seu caminho. Chegou até você para falar algo que está denigrindo a imagem do irmão, corta. Chegou até você para querer destruir a vida de alguém, corta. Antes de começar, prova que você é uma mulher alicerçada na Bíblia. Prova que você é um homem alicerçado na palavra. Prova que verdadeiramente você não tem legalidade ou compartilhamento com coisas do mundo, com coisas negativas. Prova para este povo que você é diferente, que você é separado. O povo de Deus é separado. O povo de Deus é conhecido. O povo de Deus, aleluia, de longe as pessoas já olham, já vai conhecer e vai dizer: aquela é uma serva de Deus, aquele é um servo de Deus. Por causa de quê? Por causa do teu testemunho, por causa do seu testemunho e do alicerce que você está
alicerçado e alicerçada dentro da palavra. Que o Senhor te abençoe. Batem palmas e glorifica a Deus. Aleluia.